Sejam muito bem-vindos ao Pod Tour Experience, mais uma edição e com uma pessoa muito especial para mim. É uma honra ter ela aqui e ela levou horas para chegar no podcast, então assim, tem todo o valor, né? Vai ser uma experiência incrível com a Flávia da Suiá Turismo. Amiga, muito obrigada pela sua presença, por você ter vindo, aceitado, né? Viver esse momento e juntas nessa trajetória já tem um tempo, né? É verdade. Então, quero dizer que amei ter você aqui, tô amando sua presença na nossa casinha, e temos muito para compartilhar, para conversar aqui. Então, me diz um pouco mais de você. Quantos anos de turismo já? Quantos anos a sua agência? Me explica um pouco mais dessa trajetória, onde despertou essa paixão pelo turismo, para que a gente possa entender um pouco mais de você. Então, Nicole, um prazer estar aqui. Estou aqui realizando um sonho, né? Sim. Que eu sempre quis fazer, eu acho que vai ser o primeiro de muitos, né? Amém. E falar do turismo, que é uma paixão, né? Uma paixão nossa. Então, são 20 anos de experiência já, de formação, turismóloga. Formada mesmo. Eu formei na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? Sou sul-mato-grossense, mas hoje, né? Estou no Mato Grosso. E a minha agência vai fazer 13 anos. Tem 12 anos agora em abril, né? Mês que vem já iremos para o 13º ano de trajetória. E o turismo é algo assim que está sempre, né? Desde a adolescência, né? Quando foi aquela fase de escolher qual vestibular. Então, sempre o turismo esteve comigo, sabe? Sempre o turismo, ele foi, assim, a decisão. Mas por quê? Você viajava muito na sua infância? Ou tinha alguém na sua família, alguma coisa que te influenciou? Ou não? Eu decidi turismo mesmo. Não, aí foi assim. Quando eu estudava, né, criança, meus pais colocaram os filhos para estudar inglês. Tá. E nessa escola de inglês, tinha uma agência de viagens. E aí, era junto, sabe? O casal, né? Um comandava a escola e o outro a agência. E eu fui crescendo naquele ambiente. E aquilo lá foi colocando, porque assim, eu sempre gostei da língua inglesa. Tá. E aí, na adolescência, né, eu fui já pensando o que eu iria fazer. E o inglês, né, ele sempre esteve, assim, na minha vida presente. Eu sempre gostei do inglês, ouvindo músicas, né? Naquela época, assim, muito músicas, né? E aí, filmes, sim. Então, aí eu falei assim, né, turismo, né? Aí a agência de viagem, falei, turismo, acho que é isso que eu quero pra mim. Uau! E aí foi? E foi assim, que tá mesmo, eu falo, né, que uma frase que eu sempre uso, que eu falo que o turismo é meu DNA, né? Que eu acho que é a minha essência, sabe? Assim, então a nossa verdade, né? Sim. E eu acho interessante, eu costumo dizer, você fala de DNA, e eu falo que o mosquitinho picou. E quando ele pica, não tem como você sair mais, entendeu? É uma paixão mesmo, e aconteça o que acontecer, imagino você há tantos anos, muito mais do que eu. Tanta coisa você já deve ter passado, né? Sim. E segue firme e forte no propósito. Que legal. Sim, que bacana. sempre. Aí, assim, quando a gente pensa assim, meu Deus, né? Se não for fazer algo com turismo, o que eu vou fazer, né? O que eu vou trabalhar, né? Não existe essa possibilidade, aí, né? tipo, não tem um plano B, sabe? Assim, se a gente só pensa no turismo mesmo. Não, e eu falo assim, né? Nós temos uma história muito parecida, porque você foi da casa da CVC, eu também vim da CVC. Sim. E é uma grande escola, e a gente vem se aperfeiçoando até que abrimos a nossa. Então, é uma história muito parecida. É verdade. E isso é algo que eu falo assim, eu acho que quando a minha família viu que eu ia seguir a profissão de turismo, eles falaram, como assim? Porque é muito exótico, né? Não é uma profissão que os pais idealizam pro filho. Mas hoje, muito bem sucedidas, né, amiga? Sim. Não, empresárias. Eu também, por exemplo, né? Alguns amigos prestavam odontologia, medicina, direito, e meu pai falava pra mim, o que você quer com turismo? Que loucura é essa? Que loucura, né? E o pai, né?
Só que assim, eles sempre me apoiaram, sabe? Sim. E me levavam para prestar os vestibulares, Tá. me levava em Foz do Iguaçu, eu prestei no Espírito Santo, olha, vários lugares assim, né? E aí, então assim, hoje, né, graças a Deus, né, eles viram que Deu certo. realmente, né, valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. É porque você se moldou muito bem no mercado, né? Já são quase 13 anos empreendendo. Sim, E é totalmente diferente você ser empresária no é, turismo. totalmente. É um outro jogo. Não é Sim. só ter cursado turismo, não é só ser agente de viagens, não. É realmente empreender nesse mercado. E tem seus desafios, mas a parte boa nos encanta mais, né? É, não, com Imagino, certeza. você tem 13 anos só da sua agência. Imagina quantas vidas já embarcadas, amiga. Muita gente. Muitas muita vidas. gente. Muitos sonhos realizados, Sim, né? E eu vejo que, assim, a Suiá Turismo, que é você, né? Sim. Tem a sua essência ali sim, dentro. com certeza. Por mais que ela esteja sempre crescendo, você é o rosto, você é a figura. E você vem se aperfeiçoando em diversos tipos de viagem. Esse verdade. leque seu é muito interessante. Então, você acompanha cada etapa do teu cliente, desde o resort até internacional, Sim, né? a gente vai se... Explica um pouco mais pra nós, assim, como é a sua curadoria, esses seus roteiros personalizados, pra gente poder entender um pouco mais. Sim, nós sempre assim, né? Eu e a minha equipe, a gente sempre tenta estudar, por exemplo, os hotéis, né? A avaliação dos hotéis, a localização dos hotéis, Tá. qual que é o perfil do cliente. A gente sempre tenta, assim, quando vai conversar com o cliente, o que ele quer. Tá. Ouvir o cliente, que eu acho que é muito importante, né? Ouvir mais do que falar. Exatamente. Então, a gente tem que ouvir o cliente para ver o que ele precisa, né? Seja uma viagem dentro do Brasil, ou seja no exterior, né? Qual que é o sonho dele, né? Eu falo muito sobre sonhos, sabe? Sim. Porque nós estamos, né, tratando de sonhos, né? Então, assim, aí, com o nosso conhecimento, que a gente sempre está sempre buscando, né? Sempre nos aperfeiçoando, estudando sobre os roteiros, destinos, né? O que fazer. Então, assim, a gente sempre tenta entregar o melhor para o nosso cliente, né? Para poder que ele tenha a melhor experiência, que seja uma viagem agradável. E a gente sempre acompanha também, né, os nossos clientes do começo ao fim, né? Desde o início, a preparação da viagem, tirando dúvidas, né? Entregando todo o material para ele, né? E durante a viagem, assim, a gente não manda muita mensagem, a gente fica aberta, né? Só que, assim, de vez em quando, se precisar, a gente né, manda mensagem. Total suporte. Sim, né? total suporte. E, assim, eles têm os nossos telefones, né? 24 horas para atendimento. Exatamente. Por exemplo, eu não posso simplesmente deixar meu celular no silencioso. Não. Você tem que estar sempre o celular carregado e sempre ligado. E quando, né, a gente viaja, porque nós também, né, temos nosso lazer, né? Sim. E assim, nossa família acaba que se acostuma já, né? Já sabe qual que é o nosso ritmo, né? A gente não para nunca. Aí você tem que levar computador junto. Seu celular tem que estar sempre ligado. E às vezes você tá lá na praia, por exemplo, você viajou com a tua família, você tem que voltar pro hotel onde você tá, porque você tem que resolver alguma coisa, né? Sim. Então, assim, é a profissão, né, que a gente escolheu, então, e a gente tem que fazer com amor. Eu acho que o importante mesmo é você trabalhar com o que você ama. Sim. Assim, sabe? Porque daí as consequências vêm, né? O sucesso vem, né? O dinheiro, ele se torna... Uma consequência. Sim. É isso que eu penso, sabe? Porque fazendo com amor as coisas, tudo flui, né? Tudo dá certo. E aí vai caminhando, né? As coisas vão dando certo. Os clientes vão gostando, vão voltando e vão indicando para outras pessoas. E assim você vai crescendo. Sim, eu acho que a gente
se torna abençoada para abençoar outras pessoas. E nós fazemos isso com o lazer delas, né? Às vezes essa família passou um ano inteiro se programando, ou enfim, é um sonho. E tem que ser tudo perfeito, né? E eu acho que o que você faz com muita maestria, assim, esse teu olhar, esse teu cuidado, de não é sobre vender a viagem. Não. Né? É sobre a experiência, não é só os detalhes, o acompanhamento, isso não faz é só toda a bater diferença. meta, tirar pedido, né? Não, exatamente. É entender mais a fundo o que o cliente quer de fato, o que ele está buscando, superar as expectativas, Isso. né? Eu vejo que os seus roteiros, eles são muito personalizados, muito intimistas, né? Então, explica um pouco mais para nós, assim, a parte de você entender o cliente, poder direcionar ele. Então, eu gosto de piscinas naturais, ou não, quero ir para a Europa, mas às vezes ele ainda se sente perdido de data. Então, todo esse direcionamento você dá e faz o roteiro de forma perfeita, né? Como é isso? Porque, por exemplo, você vai desenhar um roteiro, você tem que saber, por exemplo, o clima, né? Vamos supor, eu quero fazer Grécia final do ano. Não tem condições você fazer Grécia final do ano, né? Então, assim, tem um período que você tem que conhecer, porque é o melhor para você, para o seu cliente ter melhor experiência, né? Sim. Ou se quer fazer um cruzeiro. Então, tudo isso a gente tem que saber o melhor época, né? E às vezes também a gente pergunta, né? Qual que é o valor do investimento que você quer investir na viagem, para a gente poder ver se, né, se entra, né? Se está dentro, né? Também. E também, por exemplo, assim, se um cliente, ele fala assim, eu quero ir para descansar. Então, tem lugares, às vezes, que é mais agitado. Então, assim, se ele pede um destino, às vezes, ele não sabe dos detalhes. Então, nós, como agentes, né, nós como profissionais, então, nós temos que direcionar, olha, esse destino é melhor para você. Aí, mostra as opções de hotéis, resorts, né, o que fica dentro do orçamento dele, para que ele tenha a melhor experiência. Às vezes, ele quer um lugar para descansar, e aí, se ele pensa, por exemplo, num lugar, tipo... Fortaleza, por exemplo, né? Ou, assim, um lugar mais agitado, aí às vezes não é aquilo que ele queria. Sim, foge totalmente do propósito. Então, assim, essa é nosso dever também, né? Sim. Como profissionais, né? Pra gente estar direcionando o nosso cliente para que ele tenha a melhor experiência com a família dele, né? Às vezes é com filhos, ou é com bebê, né? Viajando com bebê. Sim, a logística é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente sempre vai alinhando, mostrando para o nosso cliente a diferença, né? E também tem questão de climas, né? O clima é super importante, né? E, assim, uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, que muitos não sabem, que é a tábua das marés. Sim. Então, a gente fala... São detalhes que mudam toda a experiência. Aí, por exemplo, assim, esse período vai estar na maré alta. Você pode mudar, daí a gente explica, olha, senão... Porque, assim, às vezes é flexível, a gente consegue ali mudar uma semana e tentar ajustar, fazer com que ele tenha o melhor, né? Experiência. E isso influencia muito, né? No Nordeste, né, principalmente, que a gente vê bastante. Então, assim, são detalhes que, com o conhecimento, com o tempo, né, a gente vai cada vez mais melhorando, uma né? maturidade profissional, né? Um olhar, assim, mais detalhista mesmo. Exatamente. É no detalhe São que detalhes. A gente faz. Também tem a questão de alta e baixa temporada, né? Tem tudo então, isso. depende muito da disponibilidade do cliente. Então, esse teu olhar... ele muda totalmente a experiência mesmo de viagem, né? E é o que eu te falei, tem muitos clientes que se programam muito para realizar aquele sonho. Sim. Então tem que ser tudo perfeito. E é por isso que você tem clientes ali voltando todos os anos e indicando. Você se tornou um nome muito forte, né, nos teus clientes. Então tem muitos clientes habituês aí. E qual é a diferença, assim, que você diz sobre... o cliente comprar na internet ou comprar com você? Qual é o seu grande diferencial, assim? Olha, então, quando o cliente às vezes chega, né, com algum orçamento, né, aí a gente mostra a diferença, a questão do quê?
Às vezes, no orçamento, né, que ele tem, às vezes não é um hotel do perfil dele, Tá. né? Então, isso também a gente pode Não mostrar. faz sentido nenhum, É. né? E outra coisa, quando aparece lá naqueles sites, os voos, uns voos horríveis. E a gente sempre tenta escolher o melhor horário do voo para o cliente, né? Para que ele possa aproveitar, né, na chegada, na saída. Principalmente, às vezes, se viaja com criança, né? Então, assim, para ele poder realmente curtir, né? Por exemplo, às vezes na internet você olha o melhor, mas às vezes são detalhes. Às vezes é uma conexão de 8 horas, por exemplo. Ou às vezes vai chegar 2 horas da manhã no destino. Ou o retorno também é bem cedo. Então, assim, são detalhes e também que a gente sempre prioriza, né? Conversa com os nossos clientes, é questão do suporte, né? A diferença, porque o cliente ele tem o nosso telefone, né? Ele tem a nossa loja que ele pode, né? Tá indo conversar. Agora a internet, o que o cliente vai ter? Ele vai ter um 0800 e na hora do perrengue, na hora do problema, quem que vai atender ele? Quem que vai resolver? Tá. Então é isso que a gente tem que sempre conversar com o nosso cliente, né? E mostrar o nosso valor, né? Sim. Que é o valor, a diferença entre valor e preço, né? Totalmente. Então, assim, isso que a gente coloca bastante e prioriza o nosso valor. E eles sentem, né? Tem um Sim. reflexo disso. Sim. É uma troca muito genuína, inclusive, né? Eles te Sim. buscam exatamente porque eles querem a tua segurança. Eles É. querem que você cuide de todos os detalhes. Então, ficou algo muito pessoal. Ficou muito da sua marca, né? Sim. Então, isso é muito importante, É assim. verdade. Eu vejo que você passou por um período aí, assim como eu passei, muito delicado, né? É claro que na nossa jornada tem os seus desafios, nem tudo são flores, mas a pandemia para nós foi um momento muito difícil. E como que você lidou com todos aqueles cancelamentos, ficar meses sem faturamento? Eu acho que ali você se tornou ainda mais resiliente, né? Olha, eu acho que foi assim, pedir muito assim a Deus é paciência mesmo. Paciência para conversar com o cliente, para explicar a situação para ele, né? Questão de cancelamento e fazer todo o processo de cancelamento, fazer certo, né? Fazer corretamente, para que o cliente não perdesse o dinheiro, né? E usasse também no prazo, né? Que ele deu todo um prazo para utilizar o crédito. Então, assim, foi difícil, foi uma fase bem difícil, assim. Eu falo assim, que se a gente passou pela pandemia, eu acho que a gente passa por quase tudo. É isso. Porque nós estamos aqui, né, firmes, fortes, Muitos nossa empresa... ficaram, né? Exatamente, muitas empresas, né, na nossa área, não resistiram, né? Não conseguiram continuar, né, tiveram que fechar as portas, né? Então, assim, muita coisa, assim, mudou também, às vezes, nosso pensamento, né? Parece que, assim, pós-pandemia, né? Antes pandemia, né? E o pós, foi marcado, pós-pandemia. Foi, nós somos outras, né? Então, assim, tudo mudou, né? No turismo também muitas coisas mudaram pós-pandemia. Então, assim, a gente tem que estar sempre procurando agora, né, cada vez mais melhorar, nos atualizar, né, e sempre manter esses clientes, né. Graças a Deus, meus clientes todos que compraram comigo, remarcaram, viajaram, ou pediram reembolso, sabe, foi tudo certo. Tiveram assim. assistência, Todos, né? todos. Tá. E às vezes, assim, quem comprou pela internet, né, também, às vezes, não teve esse suporte, né. Não teve. Teve até agências que estavam fazendo naquele período suporte para quem tinha comprado na internet, porque é complicado para nós que somos da área, a gente vê, de novo, é um sonho. Exatamente. Então, é difícil para nós também, né? Que somos mais empáticas e mais humanas, né? Então, eu acho que também tem um ponto interessante da sua IA, assim, que eu vejo que é um grande diferencial, é o atendimento de todos, né? A estruturação de atendimento é impecável e humanizado. Sim, então, humanizado. essa questão da IA que tem vindo muito forte, você vê que a maioria das agências estão indo para esse lado, mas é aqui que entra o nosso diferencial.
é a humanização, é o calor, é o contato humano, né? A gente não pode se perder no meio do caminho. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E vocês têm um trabalho todo humanizado, né? Sim, com certeza. Nós o sempre atendimento. atendemos, mandamos áudio, sempre conversamos, tiramos dúvidas, né, dos nossos clientes. Porque às vezes tem clientes, às vezes, que nunca viajaram. Isso. E aí tem muitas dúvidas, né? Não são pessoas assim que são acostumadas a pegar avião, a viajar. Então tem um pouco de insegurança. Claro. E aí a gente entra, né, nessa parte de atendimento, de mostrar, né, que não é um bicho de 7 cabeças, que é... E depois assim, né, depois que começa a Depois viajar... da primeira, ele já volta... Quero outra, né? porque daí já vai para um destino, aí ano que vem é o próximo, e você já começa a sonhar qual destino vai ser o próximo, né, a conhecer. Sim. Eu acho que os clientes, como eu te falei, eles vão evoluindo, né? Então, Sim. daqui a pouco, ele não tá mais no Brasil, ele já quer começar a América do Sul, ter uma experiência diferente com a família, né? Seu público hoje são mais famílias e casais? O meu público é mais famílias e casais. Legal, tá. Então, é bacana eles saberem, assim, outras famílias, outros casais te buscar como lua de mel, né? Te buscar para uma viagem de um resort em família, um cruzeiro. Tem muitas pessoas que sonham. E também, assim, ó, grupo de amigos também, a gente atende, né? Eu tenho acompanhado uns grupos, né? Conta mais pra nós. Então, esse grupo é assim, eles são amigos de longa data e é um grupo seleto. Eu não posso entrar, então. Não, tipo assim, entendeu? É um grupo seleto que eles que escolhem quem vai entrar nesse grupo. E assim, é um grupo que já tá, assim, 10 casais. Uau! Entendeu? Então, assim, aí tem, assim, eles não querem também crescer tanto, porque depois muita gente também é difícil de administrar, né? E aí, esse grupo de casais, eles sempre estavam viajando, né? E aí, uns saem, outros entram, assim, né? Conforme o relacionamento deles mesmo, né? De amizade. E aí, o que acontece? Eu organizei toda uma viagem para eles, para a Patagônia. E aí, isso foi em 2024. E daí, a líder, né, do grupo falou, Flávia, eu acho que é interessante você fosse com a gente pra lá. Uau! Porque você vai acompanhar. Você cuida de todos os detalhes daí em a gente loco. vai se sentir mais seguro e tal. Daí, né, falei, bom, então vou conversar lá em casa pra ver se eu consigo sair, né, me organizar. E aí deu certo. Uau! E aí nós fizemos, né, El Calafate, Ushuaia e Buenos Aires. Tá. E aí fomos acho que deu 17 pessoas, mais ou menos. 17 a 20. E aí o segundo ano fomos para Curaçao. Então, assim, já tá caminhando, sabe? Sempre pra... E você foi buscada, né? Pra isso. Legal. E ali, assim, e também a questão de relacionamento, né? Quando você tem amizades, assim, são clientes que já compraram, foram, viajaram, deu certo. Então, assim, cria uma confiança, né? Sim, é diferente. Então, assim, aí você vai tendo relacionamentos, né? E aí essas portas vão se abrindo, né? Então, acho que relacionamento também é muito importante. E você sempre mostrar que você tá ali para somar, para passar credibilidade. Você tem responsabilidade. Sim. Né? Nós temos ali uma loja física, né? Mas, além disso, né? O que importa também é o caráter, né? Tudo assim, a postura, né? Pra energia, sabe, assim. Os propósitos. Sim, né? aí eles veem isso, sabe, que confiam, né? Isso é importante, né? Muito importante. Geralmente, eu costumo dizer isso sempre, você vai ter clientes muito parecidos com você. Pode perceber. Em propósito, em essência, o que eles buscam, os seus valores, são muito alinhados com o teu. Então, e quando destoa muito, você vê que ele vai embora. Né? Isso é natural. E essa questão dos grupos, eu vejo que assim, não para de crescer, né? Então,
algo que você vai crescer muito ainda. E Uhum. eles vão te buscar para isso. Sim. Famílias, É. amigas, Nós temos também né? grupos de escola de inglês, Ah, que nós já legal. viajamos 2 vezes, né? Já Pedagógico, então. É. Tá. Aí, assim, eles querem desbravar, né? Eles querem viajar para ter experiência de falar inglês em aeroporto, restaurantes, hotel e conhecer os lugares em grupo, né? Com amigos, conhecidos, a teacher também junto. Então, nós já fomos para a Turquia, fomos para a Itália. Uau. E aí, estamos aí, sempre buscando algumas oportunidades para tentar. Sempre esse grupo Que tá nicho junto. legal. Uhum. Então é um mini intercâmbio. É. É para eles irem ali viajar e colocar aquilo que eles Aí estão vai aprendendo. aí o aluno leva os pais, sabe? Assim, uma coisa familiar também, né? Aí, o amigo, eu sou sozinha, eu convido um amigo, vai junto, né? Legal. A gente acaba que às vezes abre também para outras pessoas, sabe? Tá. Tem uma coisa que, assim, tudo isso que você está vivendo hoje, 13 anos de agência, Uhum. é muito relacionado ao tanto que você se dedica também, né? Sim. Então, o tanto que você estuda, o tanto que você mergulha, que você viaja, inclusive, né? Então, esses estudos nunca param. Isso é muito interessante, né? Como que é essa questão de sempre se reciclar para você? Sim, aí o que a gente faz, né? Na empresa, né, o que eu cobro muito é buscar o conhecimento, né? Porque hoje nós temos aí a internet Tá. para nos abrir as possibilidades, o conhecimento, né? Sempre estamos nos capacitando também, várias operadoras fazem capacitação de novos mercados, novos destinos, exatamente, né? Tipo parques da Disney, hotéis, né? São coisas que sempre estão inovando. E através também das viagens, você vai adquirindo experiência, conhecendo os lugares que aí você pode estar indicando, como que funciona no aeroporto, né? Porque tem às vezes, várias dúvidas, tem um né? procedimento ali, Sim. né? Que às vezes que não momento é claro pro cliente. que momento eu pego a mala, eu despacho a mala, então a gente tem que saber passar isso para o cliente, né, para ele saber o passo a passo mesmo, assim, né, para ele se sentir seguro, né, porque não é sempre que a gente vai conseguir acompanhar os clientes, né, então, assim, muitos clientes são bem para frente também, eles querem também, né, desbravar, eles querem viver novas aventuras, né, viver o novo, né, eu sempre falo assim, ó, viver o novo, né, você tem que querer conhecer outros lugares, né? Nem que seja aqui no Brasil, né? Tantos lugares, uma né? escapada, né? Sim, tem que fugir e conhecer coisas novas. Coisas novas, lugares, novas culturas. E no exterior, principalmente, né? Legal. Que daí você vai conhecer a cultura, a gastronomia, também, que é legal, né? Então, você vai conhecer os costumes, né? Por exemplo, na Turquia, né, para você entrar nas mesquitas tem que cobrir o cabelo, né? Então as mulheres não podem entrar sem cobrir, não pode entrar com calçado, tem que tirar o calçado. E aí tem todo um processo, né? Então assim são costumes, né, que a gente vai aprendendo e vai respeitando também, né, o outro país, né? Então tudo isso assim, tudo vale como experiência e como vida também, né, que você vai trazer para você, né, que você já esteve, você sabe como que é. Às vezes você assiste um filme, nossa, eu já estive lá, é bem desse jeito mesmo, daí vem todo um relance, né, não é legal? Eu acho super legal, às vezes você vê um filme, tem muitos filmes agora turcos, né, gravados às vezes em outros países, né, da Europa, e se você conhece, e aí você fica, nossa, eu já estive lá, passei por aquela rua, alguma coisa assim, né? Então, eu acho muito interessante isso. É maravilhoso, né? Eu acho que os melhores momentos da nossa vida são em viagem. Então, tudo que você se lembra de melhor, você estava viajando, provavelmente. Exatamente. Em momentos de comunhão, momentos com a família, conhecendo, vivendo sonhos de, nossa, eu consegui, né? Porque se tornou uma realização também pessoal a viagem. É verdade. Então, isso é muito importante, assim. E você viaja muito, né?
nessa jornada sua aí, já viajou bastante, não viajou? Já E viajei. me conta, assim, o que você... Me fala os nomes, lembra de alguns lugares? Olha, eu conheço agora, né, 15 países. Olha! Aí, assim, eu comecei a viajar na minha infância, assim, na minha adolescência, meus pais, eles não iam para fora, Tá, né? mas viajavam aqui dentro do no Brasil. Brasil. A gente ia muito para Santa Catarina. Ah, Passava as férias em Santa Catarina. Tá. Né? Então, todo ano a gente ia. Meu pai tirava férias, juntava a família, e assim, era muito legal, porque daí iam meus avós, primos, aí juntava. a família inteira. A família ia de carro, não Aham. andava de avião naquela época, né? Tá. Não, ia de carro mesmo, e era super legal. E aí, eu, né, com esse negócio do turismo, eu que fui começando a sair mesmo da minha família, assim, mais próximo, irmãos, né? Então, assim, aí as viagens, né? Daí você vai conhecendo um lugar, vai conhecendo outro, e aí você quer cada vez conhecer mais, né? Cada vez conhecer mais. Eu comecei com Buenos Aires, que é mais A maioria próximo. começa por Buenos Aires, né? Foi. Ah. E aí viajou só eu e minha mãe. Ah, que delícia, você levou ela. Sim. Aham. E aí nós fomos por Assunção ali, que a minha família é de divisa com o Paraguai. Tá. E aí eu tava de férias, né? Falei, mãe, vamos, organizamos toda a nossa viagem. Eu que montei todo o roteiro. E fomos, nós duas. Foi muito legal, sabe? Essa nossa Que viagem. delícia. Foi A primeira, ela marca muito, Marca. né? Ainda mais com mãe, marca demais. Uma viagem assim. E minha mãe também, assim, ela não tinha viajado pra fora. Assim, né? Porque como a gente mora ali divisa com o Paraguai, então o Paraguai meio que não conta muito, né? A gente é costume nosso, né? Estar ali sempre Assunção, então assim, era uma coisa normal, né? Aí fomos pra Argentina. E aí começou, sabe, esse meu sonho, assim, de querer sempre conhecer novos lugares, né? Fiz cruzeiros também, um cruzeiro. E aí o cruzeiro, qual que é o legal do cruzeiro? Que daí você conhece, por exemplo, várias ilhas, né? Você conhece vários países e aí você vai conhecendo e vendo como que funciona, né? Tanto o cruzeiro dentro, né? A logística, como que funciona, questão de pagamento, cartão e tudo. E também quando desce e faz os passeios e quando vai conhecendo ponto a ponto, que eu acho que é super legal também. Eu amei a experiência, assim, sempre falo para os meus clientes que vale a pena, né? Saber como que é, né? Para você ter... É único, né? É único. É uma experiência super legal também. E aí ajuda, assim, que aí você vai conhecendo também vários países, né? Que aí você desce, conhece. Além do luxo, da gastronomia. Sim. É uma experiência completa, né? Sim, completa. É que você ou ama ou odeia. Não tem meio termo do cruzeiro. Tem pessoas que têm pânico. Mas eu acho uma viagem maravilhosa. Tem as travessias, tem os de temporada brasileira, né? Aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. Temos fora Estados Unidos que faz Caribe. Exatamente. Legal, bacana. Então, assim, é bom a gente ter essa experiência para a gente poder passar também, né? Dar mais segurança para o cliente, para ele saber, né? Como que funciona. Porque tem, assim, quem nunca fez, fica um pouco inseguro, né? Para saber questão de pagamento, de fazer passeios e tudo mais, né? Então, assim, é bom você saber para você poder conversar com o seu cliente, né? Poder mostrar, às vezes, uma opção, porque às vezes ele quer conhecer vários lugares ali na Europa, né? E um cruzeiro também é uma ótima opção, né? Além dos circuitos, ou às vezes ele quer ir sozinho, ele quer alugar um carro também, que a gente faz muito assim, aluga um carro, aí começa numa ponta e vai e termina em outra. Então, assim, eu falo assim, que nós que somos do turismo, a gente tem que gostar muito de geografia também, né? Muito. Porque a gente tem que olhar o mapa ali e desenhar, né, o roteiro. Porque às vezes o cliente, ele não tem muita noção. Não. Ele quer começar, tipo, em Lisboa e terminar na Alemanha. É tipo fazer as ilhas da Grécia sem ser de cruzeiro, né? A logística é muito maior, é tudo muito longe. O cruzeiro é a melhor opção naquela região. Sim. Então, são experiências que nós vamos vivendo. E me fala um pouco mais, assim, em relação a quando você viaja,
é uma outra experiência falar para o seu cliente sobre aquele destino, não é? Com certeza. É uma outra propriedade, eu acho, Sim, né? aí nós temos mais autoridade para falar. E aí, por exemplo, se eu fiquei num hotel, aí eu posso passar, né? Como que foi esse hotel, se eu indico ou não, a localização, né? Então, tudo isso também é muito importante. Quando a gente vai conhecendo os lugares, aí é cada vez mais como se vai abrindo uma caixinha, né? Aí você vai aumentando o seu leque de conhecimento para a gente sempre poder estar passando isso para os clientes, né? Sim. A nossa melhor reciclagem da nossa profissão. Claro que a faculdade que nós fizemos é maravilhosa. Sim. Mas a cada viagem você volta totalmente transformada e pronta para transformar outras pessoas. E aí você vê que daí você só vende aquele destino por um tempo, que você fica meio apaixonada, né? Daí você e aí quer. você quer que os clientes vivam aquilo também. É muito natural, né? Com certeza. Assim, uma viagem que pra você, que você foi, que te transformou, existe alguma? Então, eu fui para a Turquia. Ah, Turquia. Turquia, em 2022. Foi bem pós-pandemia, que estava voltando, né? Porque, assim, na pandemia, cada país tinha um protocolo, né? Não sei se você lembra. Lembro. E aí, tinha uma lista, tinha né? uma lista. E a gente tinha que saber qual que era a regra de cada país, né? Tinha entrada. Então, naquele ano, eu já estava bem flexível, já estava abrindo, já não tinha mais tantos problemas, né? Então, foi um país, assim, que eu sempre quis. Sabe aquele desejo, assim, bem de antes? Era um sonho, lá atrás, assim, conhecer a Turquia. E aí, aconteceu, né? O pessoal escolheu, e aí nós fomos numa turma também do pessoal de inglês, e fizemos o passeio de balão na Capadócia. Então, foi, assim, um sonho realizado, assim. Uau. Então, é legal que aí você pode encorajar também os clientes, né, a irem, né? Porque é uma outra cultura, né? É diferente, e a comida é diferente, então, assim, tudo, mas vale muito a pena, eu amei. Que delícia, todos os lugares marcam, né? Sim. Mas tem alguns que marcam mais. Eu tive isso na Itália. Nossa, menina, não importa quantas vezes eu vou, toda vez eu choro, é uma coisa muito maluca, né? A Itália é linda mesmo. Maravilhoso. E no Brasil? Como, assim, algum destino que te marca? Eu gosto muito ali do litoral de Alagoas. Sim, piscinas naturais. Eu gosto ali, daquela região. Tá. Assim, é um destino assim que a gente vende muito também, que é bem procurado lá na agência. E assim, eu gosto dali, sabe? Do povo, os resorts são bons, a praia é muito bonita, né? E as praias eu gosto assim, porque as praias não são longe, né? Você vai assim, não precisa andar tanto para chegar, porque tem alguns estados que às vezes você anda, às vezes mais de 100 quilômetros para chegar na praia, né? Então, Alagoas eu acho que é legal por isso também, que abrange assim toda a família, né? Seja criança, casal, pessoas mais de idade, né, melhor idade, família, né, que a gente vende muito para família também, sabe? As famílias gostam muito de viajar. Aprenderam, eu acho, também a valorizar esse tempo, né? Porque eu acho que também, voltando, né, falando da pandemia, né, que muito tempo a gente ficou trancado, né? E aí querendo sair, né? Sim. Então, assim, eu acho que despertou um pouco também nas pessoas, nas famílias, em querer sair para curtir, para valorizar, porque a vida é breve, né? Então, acho que isso também... A gente ficou bem reflexivo sobre isso. Eu acho, assim, sabe? Assim, que eu percebi, assim, parece que intensificou, assim, a procura. E você acha que eles começaram a valorizar mais o agente de viagens? Eu acho. Eu acho que sim. Senti. Eu acho assim, que nem esses dias eu li sobre, né? Que a internet, ela trouxe isso, né? Falando muito de viagem, né? A internet trouxe. Só que aí ficou um vazio, né? Porque ele traz sobre isso, mas deixa uma lacuna vazia, porque não tem o humanizado ali. E aí que nós entramos, né? Sim. Aí que nós entramos para preencher isso. Sim. E assim, né, com o nosso atendimento, né, com a nossa expertise, né? Com as nossas viagens. Com as nossas viagens, exatamente. Legal. Que a gente pode estar
conversando com o nosso cliente, passando, né, o nosso conhecimento para eles, né? Para poder para que, assim, passando as dicas, né? Qual que é o melhor resort? Olha, esse resort eu acho que você não vai gostar. A praia. Então, são vários detalhes, né, que a gente pode estar direcionando, né? A gente pode estar... Às vezes, o cliente chega lá, um destino X, né? E aí, você vai conversando com ele e vai vendo, às vezes, o potencial dele, conversando, olha, eu acho que é legal esse destino. E aí, ele acaba que ele troca, né? E ele confia também, né, no seu conhecimento. Você mostra, né? Você mostra o material lá para ele ver, né? Analisar. Então, acho que isso é legal também. Legal, isso é muito bacana, assim. Eu vejo uma outra coisa na nossa profissão, que é o seguinte, nós como agentes de viagem, né, sem falar do lado empresário, agentes de viagens, a gente diz para os clientes o seguinte, olha, essa tarifa é hoje, né, o dólar... O câmbio é o de hoje. E muitas das vezes eles acham que é um papo de vendedora, exatamente, né? E não é. O nosso mercado, de fato, é assim. Você sente isso lá também? Também. A gente fala, olha, realmente. Ainda mais agora, né? Tá bastante oscilante, né? Oscila bastante. E a gente sempre fala. E assim, às vezes tem muitos clientes que eles pagam para ver, né? É verdade. E aí eles acham assim, não, semana que vem eu resolvo, às vezes não tem tanta pressa, só que aí semana que vem já mudou tudo. Sim. A tarifa do voo subiu, às vezes a dólar até pode cair um pouco. Mas aí a tarifa subiu. Ou não, vice-versa, né? Exatamente, então assim, não tem muito que... Então, assim, a gente tem, né, que... Então, às vezes, falta um pouco deles também confiarem um pouco mais, assim, no que a gente fala. Não é papo de vendedor. Não é porque a gente quer vender, né, que a gente, às vezes, fala para ele tomar uma decisão. Porque, às vezes, demora para tomar essa decisão, né? Ou que é o último quarto. Exatamente, né? muito. Tem isso também. Ixi, já aconteceu com nós. A gente vende muito ali na nossa região de Rio Quente, Goiás, né? Então, era um período, assim, final de janeiro, porque eu acho que era período de férias ainda. E só tinha um apartamento no sistema. Olha só. E só tinha aquele apartamento, naquela data que a pessoa que ele queria. Aí passou o final de semana, na segunda-feira foi ver, não tinha mais. E realmente nós ligamos para todo mundo, executivo, não tem mais... Entendeu? Não tem, daí vai fazer o quê? Aí a pessoa já começa a... Aí a próxima vez que organizou, não, agora... Então agora a gente falou, olha, só tem 2 apartamentos. Aí a pessoa foi já rápida. Sim. Aí ela viu que realmente, né, é assim que funciona. Não é que a gente tá falando. Papo. Não. E acontece assim mesmo. Porque tem muitos destinos que são muito procurados, né? E aí, realmente... E hotéis, exatamente. E hotéis esgotam, né? Então, assim, não é eterno, né? Não tem... E também a gente não consegue, muitas vezes, fazer milagre. Sim. Porque se não tem, vai fazer o quê? A gente não vai vender uma coisa que não tem. Que não... né? Exatamente. Isso é interessante porque esse aumento de nível de consciência do viajante, esse nosso ensinar ele, guiar ele e dizer, olha, eu sou expert e esse aqui é o caminho. Exato. E isso é um grande diferencial também. E o cliente sente isso. Onde você tá guiando ele, é o último lugar, a tarifa vai subir, a tendência do dólar é subir, então fecha a tua viagem. E não é papo de vendedor, né? Porque de fato isso acontece no nosso mercado. Esse aumento de nível de consciência do viajante, ele é primordial, porque a gente também ensina eles, né? Sim. Quando o cliente ele se torna mais habitué, que ele viaja todos os anos, às vezes mais de uma vez, ele já sabe. Então, mas quem tá ali no começo não sabe, tá no começo da jornada de viagem. Sim. E foi o que você falou. Às vezes você tem que ensinar ele várias coisas, porque ele realmente, genuinamente não sabe, né? Ele nunca viveu. E isso é uma questão também, né? Ele aumenta o nível de consciência na jornada ali. Ele percebe que, de fato, é assim, né? Sim. Documentação, enfim. Eu acho tudo isso incrível. E antes eu tenho a
melhor pergunta agora, que é a que eu mais amo, mas antes eu preciso falar para vocês dos nossos patrocinadores, o Trevely Pro, que é o sistema de gestão com CRM, para que a sua agência de viagens tenha mais performance em vendas, e a NL Marketing Turismo, que é a agência de marketing para agências de viagem. Mas voltando aqui para a pergunta principal, me diz sobre perrengue chique. Todo mundo gosta de saber sobre isso. Sim. O que você já viveu como profissional, tá? Não a Flávia pessoal, profissional. Que você fala assim, meu, se não fosse eu naquele momento, a minha expertise teria dado um problema. Se esse cliente tivesse comprado em uma internet ou numa agência que não tem essa expertise, teria dado ruim. Já viveu algo assim? Já. E tem vários, né? Mas aí vamos ter que contar uma, né? Olha, por exemplo, aconteceu de uma vez uma cliente, eles iam para os Estados Unidos. E daí, eles iam chegar de madrugada no hotel. E o check-in sempre, né? Tipo, nos Estados Unidos, 16 horas. E aí tem um horário limite para você entrar no quarto. Porque senão eles derrubam a sua reserva. Isso. E não é todos que sabem isso. Por exemplo, quem compra pela internet, jamais o robozinho vai lá e vai mandar e-mail pro hotel, ligar pro hotel. Então, essa também é o nosso diferencial, né? E o nosso conhecimento. E aí, o que acontece? A gente mandei e-mail pro hotel, né? Confirmando que a cliente ia chegar a tal horário, porque eu sabia, né? Mais ou menos o horário que ela ia chegar no hotel. Confirmou, ok, tudo confirmado, eles estão cientes. Aí, só que era um fuso horário, né? Era 4 horas mais ou menos. Aí deu o horário mais ou menos 8 horas da manhã, a cliente me liga, falando, Flávia, eles estão falando que a reserva caiu, porque não foi avisado, né? E aí eu falei, mas como assim, né? Como assim? Aí já fui lá, corri pro meu e-mail, peguei o e-mail, tirei uma foto e mandei, olha, esse aqui é o e-mail, falei com fulano de tal. Aí ela conversando lá com a recepção, né, nos Estados Unidos, ela falou, Flávia, você não quer falar com ela? Porque acho que eles estavam nervosos também, né, que estavam cansados, né, viagem longa e tal. Aí conversei lá com a moça da recepção, expliquei, passei nomes e mostrei, aí eu falei, mostra esse foto, né, tipo assim, tirou um print lá, para mostrar realmente que nós enviamos o e-mail, que eles deram a resposta. Então, assim, eu falo, né, foi um perrengue, porque já pensou se eu não tivesse mandado o e-mail? Aí, realmente, eles localizaram, viram o erro deles e já logo eles entraram no apartamento. Então, eu falo assim, a nossa expertise também em ver esses detalhes, são detalhes, entendeu? Detalhes que você tem que ter. Porque se o cliente chega lá, você não comunicou que ele ia chegar de madrugada, a reserva caiu, ia ser um problema enorme. Eu penso, assim, que foi um perrengue, assim, né, uma correria, né, que é aquela coisa, assim, que se não fosse a gente ali para dar o suporte, né, para o cliente, então acho que isso também... Emocional até também, sim, né? com Porque certeza. você tá em outro país. Exatamente. E às vezes você não domina tanto a língua e eu acho que aí a sua língua inglesa entra aqui. Falar inglês é essencial nessa hora. Sim, com certeza. Legal. Bacana. Então, assim, isso foi várias vezes já aconteceu, né? De eu ter que ligar em Nova York, já precisamos ligar no Peru. E aí fala espanhol, que aí eu falo inglês e espanhol. Então, assim, o fato de dominar as duas línguas facilita muito para mim. Né? Então, assim, isso foi um perrengue, assim, que eu lembrei agora. Meu Deus. E outro, assim, um segundo perrengue? Um segundo perrengue, por exemplo, a gente fez um pedido de um passeio em Nova York. E o pessoal do passeio agendou a data errada. Que era para aquele dia, só que não era aquele dia, era um dia, 2, 3 dias depois. E daí, eu não tinha como, tinha que resolver na hora, porque eu tinha que resolver, que senão ia dar no show no passeio. Sim. Ia ser um problema, porque daí, imagina, aí a gente estava indo para Santa Catarina, era período de férias, era tipo dia 26, 27 de dezembro. Aí a gente estava saindo ali de Umuarama, e aí eu pedi pro meu marido, para o carro, que eu preciso ligar em Nova York agora, para falar com o pessoal,
falar que eu mandei o e-mail, para eles olharem o e-mail, para eles cancelarem e arrumarem eles que fizeram errado. Arrumarem a data, que senão ia dar errado lá. Ia ser um problema, né? E era bem alta a temporada, imagina, período ali de Réveillon. Então, assim, foi outro perrengue, assim, que, tipo assim, teve que parar o carro e eu ligar, né? Celular lá, peguei o número, liguei. E, assim, vários outros, né? Às vezes documentação, né? Que o cliente precisa daquele documento para embarcar. Já passou por isso? Já passei, e assim, os clientes confiam na gente. Então, assim, aí a gente envia o documento para o cliente, para ele conseguir embarcar. Tá. Porque aí ele lembra, né? Flávia, você tem esse documento, porque senão eu não vou conseguir embarcar e eles estão me pedindo aqui. E aí a gente tem tudo ali no nosso acervo, né? Envia para o cliente. Também, assim, correria, né? Na nossa área tem muito disso, né? Às vezes, né? E assim, eu falo que nossa área, o que acontece? Nós somos uma empresa terceirizada, né? Sim. Nós dependemos da companhia aérea, do hotel, do receptivo, dos passeios. Então, nós fazemos o nosso trabalho bem feito. Tentamos fazer tudo com excelência, eu falo, né? Excelência. Eu falo muito assim. Só que nós dependemos também dos outros, né? Sim. Dependemos do transfer que procure, tem que chegar no horário. Acontece direto. Eu falo que o inglês me salva muito. Por quê? Chega lá, cadê o transfer? Cadê o transfer? O cliente mandou mensagem. Flávia, estamos aqui esperando. 9 pessoas. E aí, Flávia, cadê o transfer? Não chegou. Aí eu peguei o telefone, mandei o WhatsApp pro transfer. Lá em Charlotte, Estados Unidos. E aí, ele falou assim, não, nós fomos lá, eles não estavam. Eu falei, eles estão, sim, eles estão esperando lá. Falei para eles. Aí eu pedi pro meu cliente, manda a foto de onde você tá, para ele saber, ó, eles estão esperando aqui. Aí ele falou assim, não, deu no show. Eu falei, não deu no show. Eles estão lá esperando, pode voltar e pegar eles. Ok, então, nós vamos voltar agora. Voltou e pegou. Só que aí, nessa hora, você precisa ser firme, né? Com os prestadores de serviço. Exato. E assim, tem que ser enérgico, tem que ser na hora, né? Tem coisa assim que você tem que agir rápido. Não pode ficar, por exemplo, eu falo assim, né? Às vezes mandando e-mail para o fornecedor. Esquece. Entendeu? Então, assim, nessas horas eu falo, me ajuda muito eu falar o inglês, porque daí eu já resolvi, aí o transfer já deu meia volta, ele estava saindo já. Ele estava próximo. Amor, pode voltar agora. Aí deu tudo certo. Assim, o cliente esperou um pouco, né? Porque eles ficam nervosos, né? Sim, é normal também. aí tá cansado, Quanto antes né? você resolve essa questão do inglês e de ser essa pessoa que resolve problemas na hora, né? Muda completamente a experiência do cliente também. E assim, eu falo, sabe? Eu, assim, olhando a minha trajetória, assim... esses dias eu ouvi também sobre isso. A gente tem várias pessoas que inspiram a gente no turismo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, eu sempre tento ser humilde para aprender sempre, né? E também eu tenho humildade, assim, pelo meu conhecimento que eu tenho, eu posso estar ensinando também o que eu sei, né? Porque na trajetória que a gente tem, a gente aprende muito. E eu não guardo muito só para mim também. Eu gosto de passar o que eu sei, com toda humildade, sabe? Falando, né? E aí eu ouvi esses dias uma mentora do turismo falando, né? Sobre resolver problemas, né? E olhando assim para minha trajetória, nós somos uma equipe... Exatamente, nós somos. E temos, assim, frieza e calma para resolver. Não vamos fazer tudo de última hora, apavorado, sabe? Vamos ter, às vezes, insistência, né? Tentar resolver o problema. Porque problemas todos nós temos, assim, no trabalho, né? Então, assim, acontece, não é sempre, graças a Deus, né? Mas sempre a gente tenta ter cautela, resolver e sem muito usar a emoção, mas a razão, né? Para tentar conversar, resolver e ser rápida, né? Igual nesse caso que aconteceu, teve que agir rápido. Sim. Será que vem uma Flávia mentora? Então, é algo que eu tô, assim, que já tá recebi. Surgindo, tá né? surgindo. Já tive convite, de amigos, assim,
pedindo, né? É algo que eu tô pensando. Que legal. E fica a dica aí pra você, né, que precisa de uma agência, de uma profissional, na verdade, para mentorar e que é do mercado tradicional. Eu vejo que você é do mercado tradicional e tem muito sucesso com isso, né? Eu sou mais da parte de grupos para mulheres. Essa é a minha verdade, a minha agência, que se tornou um grande case de sucesso. E através do meu sucesso, que aí veio outras empresas, né? Derramou para outras empresas. E como mentora também, eu posso te dizer que acredito que seja seu próximo passo, sim, que possa ser um caminho muito promissor para você. Então, pega aqui a minha expertise, minha bagagem, meus agentes para dizer que sim, te indico. Acho que compartilhar e ensinar outras pessoas é muito genuíno, porque a gente poderia ficar com todo esse conhecimento para nós, né? E eu acho que você tem um caminho muito promissor, assim, para transformar as agências de viagem, né, o profissional, e de repente não passar por aquilo que você teve que passar. Porque daí, então, às vezes, ajuda, né, o caminho. Né? O caminho mais fácil. Quantas vezes a gente tem que errar no caminho, né? E eu posso, talvez, te direcionar aqui num caminho mais seguro. Não erre onde eu errei, né? Essa rota aqui é mais rápida, dá mais resultado. Legal, nossa. E também, assim, eu vejo, assim, com grupos, a gente vende bastante também, sabe? Lá na agência. Às vezes, grupos de amigos, que junta, assim, famílias, né? Aí junta os amigos e querem viajar juntos, né? A gente também tem essa facilidade, essa dinâmica de estar organizando, sabe? Tudo mesmo, assim, né? Transfer, né? Porque daí tem que para todo mundo, né? Então, assim... Eu que sou da área de grupos, assim, vendo você começando a dominar, começando a acompanhar grupos, é incrível. Né? Porque grupos, seja ele qual for, o seu é mais de casais, o meu é mais de mulheres, ele tem uma transformação maravilhosa, uma experiência única. E é também um dos leques ali do seu ecossistema agora, né? Então não é só as viagens individuais, as viagens em grupo. E como expert nisso, né? Então acompanhando, vivendo, direcionando. E assim, ó, eu sou muito aberta ao novo, sabe? De repente, por exemplo, eu quero aprender com você. Como esses grupos com mulheres, sabe? Porque tenho muitas amigas, né? E quem sabe, né? E trocar, né? Exato. Eu acho que é isso. Eu não atendo se não for mulheres. E se até as minhas mulheres quiserem ir para algum lugar, de repente eu não atendo. Mas aí entra você, né? Então, eu vejo que tem viajante para todos. Tem então, sim. Se você souber o que você tá fazendo, né? Não tem erro. Não, legal. Com certeza. É isso que a gente sempre pensa, né? Sempre tá inovando, né? Eu gosto, assim, sabe? Não sei se é porque hoje, onde eu estou, né? Mas, assim, eu gosto, né? Sempre tá buscando, né? Ser uma referência. E ser, assim... E tanto é que tá aqui, né? Sim. Como convidada, assim, escolhida. Porque tem que ter uma história forte para você participar. E eu fico muito feliz mesmo, assim, pelo convite, sabe? E eu não pensei, assim, 2 vezes. Foi mesmo. Foi rápido, assim, a minha decisão, né? Porque era um sonho, assim, de participar de um podcast e falar daquilo que eu gosto, que eu amo, né? Que é o turismo, né? Daquilo que a gente sabe e sempre querendo aprender mais, né? É isso que eu sempre busco, sabe? Querendo aprender, né? E também, assim, o que eu aprender também eu posso depois passar. Exato. Então, é isso que... Esse é o poder do ambiente, né? Então, você estar em lugares com pessoas que têm uma visão, que têm um networking, que tem alguma coisa que soma para você e você para ela. Ou dali em diante. Então, isso é muito importante.
é um romper mesmo, né? Porque não dá pra gente ficar na zona de conforto. Não. Então, sempre crescendo. E o que eu falo pra você, assim, pra gente finalizar, é que eu vejo um grande crescimento. Não só da Suiá, porque vai acontecer, já está acontecendo Sim. cada vez mais, mas acho que vai ser um crescimento, assim, exponencial. Mas seu. Como Sim. profissional também, sabe? Talvez outros caminhos, talvez mentoria, talvez grupos, talvez... A gente não sabe para que caminho, Sim. né? Mas a competência para tudo isso você tem, porque você é uma empresária de sucesso. Então, você veio para mostrar para nós que você pode sim prosperar com uma agência tradicional, né? Sim, e depois com você certeza. vai abrindo os seus leques. Então, eu ia até te perguntar aqui, o que a gente pode esperar de você a partir de agora? Mas tudo, né, Flávia? Tudo. Podemos esperar tudo de Tudo. você. É uma potência. Eu não sou limitada, sabe? Eu, assim, às vezes eu falo, né? Às vezes dá medo, dá. Mas vai com medo Dá com mesmo. medo. Sabe? Vai com medo. Não se limite, né? Eu fui embora, larguei minha família, eu e meu marido, a gente saiu. E aí nós fomos buscar algo novo, sabe? Sim, Então, assim, a gente não tem medo. sim. Eu não tenho medo, acho que isso é um pouco da minha trajetória, sabe? E assim, às vezes tem os percalços da vida e a gente vai aprendendo, né? Às vezes... Levanta mais forte. Exatamente. Eu falo, tem umas pedrinhas, aí você vai construindo a sua montanha, né? O seu castelo, né? É isso. Então, é isso que eu... Os obstáculos, né? Todos nós temos, né? Algo, às vezes, que quer te travar. E aí você Pra tem você que não viver seu propósito. Exatamente. Né? E eu falo assim, hoje tá muito clichê essa palavra, às vezes, propósito, mas é algo assim. Mas é real. É real, sabe? Porque é algo que você, às vezes, eu sinto assim, que eu nasci pra isso, sabe? Sim. Eu não me vejo assim, né? Às vezes eu posso estar falando assim, né? Às vezes lá no futuro a gente não sabe, né? O que Deus prepara pra nós. Mas é algo assim que eu amo, sabe? Que é o turismo mesmo. E é o que eu gosto, assim, a nossa meta, assim, é sempre nossa visão mesmo é realizar sonhos, né? Sim. Realizar sonhos dos nossos clientes, nossos amigos. E muitas vezes clientes que se tornam amigos, né? Isso que é legal, né? Da nossa trajetória, Acontece muito, e é maravilhoso. E é muito legal. Eu acho que o que a gente aprende aqui com você é sobre esse amor à profissão, e aí o sucesso, ele se torna uma consequência. É uma consequência. Ele vem, né? É uma construção, mas ele vem. Através da paixão, do amor, né? Do caráter, de tudo isso que você construiu e vem construindo e vai continuar. E deixar um legado, né? Sim. Através das viagens. Tantas e tantas pessoas embarcadas. Sim, com certeza. Então é isso, dá um recado final para nós, pra gente finalizar aqui, fechando um pouco mais de você, sabe? Eu acho que assim, para passar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que se você tem seus sonhos, suas metas, seus objetivos, né? Não deixe, né, nada diminuir, nada atrapalhar os seus sonhos, né? O lugar que você quer viajar, qual é o seu sonho? Eu falo muito sobre sonho, sabe? Porque acho que eu sou muito sonhadora. Sim. E aí eu falo assim, né? Que você que tem o seu sonho, que não deixa nada nem ninguém ultrapassar, assim, querer te romper, né? Te diminuir, ou que você não é capaz. Então, é essa a mensagem. É isso aí, é por isso que você está aqui, né? Perseverou e passou por tudo isso. Sim. Então, muito lindo ver a sua emoção. Isso é amar. Sim. Né? Isso é passar pelo que for e continuar firme com um propósito, com Deus, né? Com os seus princípios. E é isso, muito obrigada, muito obrigada. Foi realmente leve, maravilhoso. Foi. E eu te espero aqui mais vezes. Sim, vai ser a primeira de muitas. E que a gente possa, sim, continuar nessa caminhada juntas. Porque a gente não precisa passar por tudo isso sozinha. Sim. Né? Nós podemos ser um grupo. Com certeza. E uma ajuda a outra, né? Assim, a experiência que você tem, você me passa, eu passo para você. Sim.
E isso é legal, né? De nós lindo. mulheres sermos, né, unidas, fortes e não concorrência, né? Não existe. Eu falo assim, né? Da gente querer crescer juntas, né? Exatamente. Isso que é legal. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada mesmo. Amei tudo. E a gente se encontra num próximo Sim, Pod com Tour, certeza. com certeza. É isso, muito obrigada. Essa foi a Flávia da Suiá Turismo.